Nunca disse isso a Ramon Nilson, acho que eu nunca disse a ninguém. Eu tinha confiança sim, para quando teve uma multa, dividir. Aí eu tinha, o Jobinho tava lá. Humberto, você se arrepende de ter sido candidato na chapa de Dr. Ramon Nilson Alves nas últimas eleições municipais? Júnior, foi um aprendizado muito grande. Muito grande. Conheci Patos e parte de Patos que eu nunca tinha nem passado por perto. Fui muito bem acolhido, não tenho nenhuma dúvida que eu fui muito bem acolhido. Então não me arrependo, foi uma experiência única, né? Aprendi inclusive o que não fazer, aprendi até o que não praticar, aprendi até o que não participar. Tive muitas decepções também, não com o povo de Patos. Não tive nenhuma decepção com o povo de Patos, mas com político eu tive. Então, assim, por isso que pós-eleição eu me afastei de tudo. Fui trabalhar, fui cuidar da minha família, fui me especializar, estudar mais, fazer mestrado, fui estudar mais. E não tinha e não passava pela minha cabeça realmente entrar na política por algumas coisas que aconteceram na eleição passada. Como está a sua relação com o Dr. Ramon Nilson, depois da campanha de 2020? E se existia algum tipo de mágoa por parte de alguma postura que ele cometeu durante o processo, politicamente falando, não estou falando de questão pessoal, politicamente falando. Não, politicamente, estou entendendo, estou entendendo. Eu queria saber se isso poderia, se não houve nenhuma conversa nesses 4 anos que fizesse que você se mantivesse na oposição. Existiu, eu convivi com o Ramon Nilson, fui convidado com ele para ser vice, acertamos em ser o vice dele. E durante a campanha como um todo, né, existiram algumas situações que eu vou me reservar para não falar, que eu comecei a notar que eu não tinha a confiança, entendeu? Eu não tinha a confiança. Eu tinha confiança sim, para quando teve uma multa, dividir. Aí eu tinha, o Jobinho estava lá. E se você perguntar nos últimos 4 anos, se teve alguma conversa de Jobert e Ramon Nilson, não teve nenhuma conversa. Teve o bom dia, boa tarde, porque nós somos humanos e civilizados. Em dar bom dia, dar boa tarde, dar boa noite, tudo bem, tudo bem. São vizinhos, né? Mora perto da minha casa e tem a calçadinha na frente, passa às vezes, tudo bem, Jô, tudo bem, falo com ele, com os filhos dele, com a esposa dele, cumprimentando. Conversa que leve a algum tipo de conversa, ou então acompanhar numa caminhada para falar algo de política, não teve mais desde a eleição. Mas depois da eleição eu recebi uma mensagem que recebeu outra multa para dividir e o Jobert estava lá. Então, e teve uma situação que essa sim foi uma situação que realmente, não é que eu fiquei chateado não, eu fiquei desapontado, que foi pós-eleição. Pós-eleição eu fiz questão de entrar em contato com muita gente que a gente foi parceiro, que ajudou, que votou, que deu a cara a bater, que participava dos eventos. Eu liguei para muita gente. Claro que eu fui falho, né? Porque foram quase 21 mil votos, né? Mas assim, eu liguei para muita gente agradecendo o empenho e a ajuda. Sim. E teve uma reunião pós-eleição. E na reunião pós-eleição, foi dito por uma pessoa lá, disse, olha, desde terça-feira a gente já sabia, porque tiveram duas pesquisas, e as duas pesquisas, uma era 12 pontos, outra era 14 pontos, então era irreversível, então a gente parou a eleição. Eu olhei assim para essa pessoa e disse, como é? E você ficou sabendo depois? Então. Não, eu fiquei sabendo na segunda, ou foi na terça, na reunião pós-eleição. A vice, aí teve outro que ainda teve, eu vou dizer, a audácia de dizer, não, porque para militância a gente não falou. Nossa. Então, eu era um militante, entendeu? Então, assim, Herbert, nunca disse isso a Ramon Nilson, acho que eu nunca disse a ninguém. Tá dizendo eita. Tô dizendo eita, porque é eita mesmo. Mas isso foi uma situação que aconteceu nesse período,
mas eu sou cristão, então eu não levo mágoa, eu não desejo mal de ninguém, nada disso. Mas desde aquela situação, 4 anos sem contato nenhum.